Bom, meus amigos, nesse episódio do Inspector, num primeiro momento ali, inicia o episódio, tá uma mãe ali com o seu filho. A televisão tá ligada, o filho tá vendo televisão, e a mãe ali, ela tá dando uma... vai dar ali, porque tudo indica o jantar pro seu filho ali, e ela conversa com ele. Enfim, no momento em que o garoto está vendo televisão, está sendo noticiado que um cometa está se aproximando, está por cair sobre a Terra. Tá, e nisso, fora, lá do externo da casa deles, ali aparece uma mulher com umas roupas... sei lá, é uma mulher misteriosa. E é umas roupas diferentes. E ela começa a tocar uma flauta. E no que ela toca essa flauta ela tem o poder de hipnose, isso mostra ao longo do episódio, hipnotiza o garoto, e o garoto sai andar, vai saindo da sua casa. E aí a mãe dele fica preocupada, ela chama, vem cá, meu filho, enfim, ela o chama pelo nome. Enfim, a flauta hipnotizou o garoto. É mais ou menos no Jiraiya. Tem um ninja, agora não vou saber pronunciar qual ninja, mas tem um ninja que tem uma flauta que também hipnotiza. E aqui essa mulher, com essa flauta, ela hipnotizou a criança, enfim. E a criança foi em direção a ela. Tá. Lá no Inspector, o Toragoro já está desesperado. Ele fica, chefe, mais uma criança desaparecida, mais uma criança raptada, enfim. Todos estão preocupados. E aí tá, ali mostra quando ela hipnotizou esse primeiro garoto. E ele foi segui-la, é uma. Depois foi raptado mais, além dele, mais 3 crianças. Tinham 4 crianças foram raptadas. E aí, pá, o Maddox está ali, o Maddox é aquele computador. Ele levanta os dados, investiga, enfim. E tem uma hora que o Maddox, ele dá um dado das crianças ali, por exemplo, as crianças nasceram em 5 de agosto, dia 5 de agosto, no ano tal, enfim, no mesmo local, no mesmo hospital. Aí tem uma questão, aí é uma questão de, para quem segue a risca, é numerologia, e também tem ali uma questão, por assim dizer, eu vou usar o termo geográfica ali, de localização, enfim. As crianças nasceram na mesma data, no mesmo dia, e no mesmo local. E aí tem mais, aí o Maddox levantou, tem mais uma criança que se enquadra nesse perfil, que nasceu nesse dia e nesse local. Daí, enfim, aí o comandante Masaki diz, Ryuma, proteja essa criança, enfim. Quando aí o Ryuma vai proteger ela, enfim, aí já tem uma... como o Inspector já fez tudo, já tem policiais na guarda ali na porta dessa residência. E lá estão o Ryuma e o Toragoro. Depois entram lá e falam pro pai deles, olha, o pai do garoto diz assim, Satoru corre perigo, e ele diz assim, não, mas eles dizem pra ele, não, fiquem tranquilos, nós cuidaremos dele. O Toragoro diz, vocês estaremos cuidando de vocês, enfim. E aí, de repente, eles estão lá, enfim, e novamente começa, ouve-se o som da flauta dessa mulher misteriosa. Ela começa a tocar a sua flauta, ela se aproxima, começa a tocar essa flauta, e aí eles ficam, esse som. E lembra, a flauta hipnotizou o garoto, ela tem o poder de hipnotizar. E começou a atrapalhar as ondas, eu vou usar o termo assim, ondas cerebrais, do Toragoro e do Ryuma. E aí, da mesma forma que aconteceu, claro, aí tu tem aquela instabilidade, tu tá sob hipnose, tu não tem controle. E aí, como aconteceu com aquela primeira criança, o garoto o Satoru, vai em direção à mulher. Até tem uma hora ali que parece ali até o garoto voando raso, né? Enfim, indo em direção à mulher, enfim, ele digamos assim, hipnotizado, ele é puxado pra ela. Tá. E tem uma hora que daí o Ryuma tenta, lá no Inspector, o Maddox notifica ao comandante Masaki e diz assim, olha,
instabilidade nas ondas cerebrais de Lyuma, essa é mais ou menos essa ideia. O problema nas ondas cerebrais de Lyuma, ele está sob hipnose. Só que o que é estranho é, o Lyuma está com o seu traje comum. Ele não está vestido de Fire. Quando ele está transformado em Fire, aí sim, o Maddox tem todos os dados ali. E depois no logo do episódio ele dá. Mas como é que o Lyuma normal, ele consegue dar o dado lá? Enfim, mas tá. Aí o Lyuma tenta, ele entra num carro ali, tenta transformar, mas não consegue se transformar em Fire. Enfim, aciona alguns botões do carro e tá. E aí ele vai atrás do garoto ali, e aí, como eu disse, tem uma hora que aparece o garoto voando, o garoto tá em direção a essa mulher, a mulher que tocou a flauta, e o Lyuma olha ali, e tem uma hora que ela pega, ela ilude, ela toca a flauta, e ilude o Lyuma, ilude não, hipnotiza o Lyuma. E aí tem uma hora que o Lyuma vai longe, enfim, como se ele fosse arremessado pela energia dela, enfim. E aí tá, tem uma... ele tenta ali salvar a criança e tem uma hora, ele não consegue escapar da hipnose da flauta. E o Lyuma tá caído e ele pega, ele golpeia a sua mão ali com a sua arma. E aí nisso ele demonstra ali que ele dá um sangue. E com isso ele consegue, daí ela diz assim, Ogawa, fico surpresa com você, você conseguiu quebrar... Como é que se diz? A onda da hipnose, enfim. Deu a entender ali que o Lyuma precisou se machucar para acordar assim para si, não tá mais na hipnose, enfim. E daí no que ele acabou com a hipnose ali, acho que ele tinha dado uns tiros nos servos dela, porque ela na verdade, ela é uma líder religiosa ali. Ela tá criando uma religião, enfim. E aí tá, o Lyuma consegue escapar da hipnose, atinge a flauta dela, a flauta cai, enfim. E ela diz, olha, tu conseguiu quebrar as ondas de hipnose, tô surpresa contigo, enfim. Mas ele não consegue salvar a criança. Ela entra num carro e foge com o garoto, enfim. Depois lá no Inspector, lá, o Lyuma chega, daí ele já tá com a cabeça enfaixada, enfim. E aí a Junko diz, Lyuma, você tem que descansar. E ele todo preocupado, não, mas eu não consegui salvar aquela criança, enfim. E aí tá. Ali no Inspector ficou Aí tinha a flauta, a evidência ali. E a flauta tem um símbolo, e aquele símbolo é de uma sociedade secreta. E essa sociedade secreta é comandada por essa mulher, a mulher que toca a flauta. E aí ela se chama de cara. Mas aí o Maddox levanta, olha, a digital encontrada na flauta é de Miyuki, aí ele diz o nome lá, Miyuki não sei das quantas, enfim, diz o nome e sobrenome. E ela tinha, parece 35 anos, 35 ou 39 anos, em 1935. E aí, pô, pra época de cá, então ela já tem ali, pra onde tá, nos anos 90 ali, né? Anos 90, mas eu acho que, como é uma fantasia, eu acho que o Inspector já, claro, visando o futuro, ele já quer refletir ao ano, se eu não me engano, no primeiro episódio dos anos 2000. Já, claro, a série foi gravada em 1990, mas os anos 2000. Tipo assim, lá lembra no Cybercop, o Júpiter queria, mais uma coisa, eles lutavam lá num futuro, para evitar uma tragédia no futuro, e parece que o Inspector já está nesse futuro, dos anos 2000, na ficção, claro que ela foi gravada na década de 90 ali, enfim, 90, 80. Mas, aí ele levanta, o Maddox levanta, olha, a digital encontrada na flauta dessa mulher. E essa mulher, ela tem ali, pelos cálculos ali, ela tem 100 anos. E aí, pô, se tu ter 100 anos, tu não vai ter. Primeiro que ela aparece ali com uma aparência física... Claro, é estranho, mas que não aparenta 100 anos.
E aí, com 100 anos, por mais que os asiáticos, os japoneses, tenham uma alimentação super nutritiva deles, comem muitos vegetais, enfim, mas com 100 anos, será que tu vai ter tanta energia, tanto vigor? É possível, mas acho meio inviável. Tá, enfim. E aí, pô, a disposição que ela tá apresentando, tá. Mas aí a Kyla, então, a Miyuki, na verdade, ali ela se apresenta como Kyla, como a líder religiosa. Mas a Miyuki, na verdade, então, se a Kyla... A Miyuki, ela tem mais de 100 anos, ali eles concluem isso. Tá. E aí tem uma hora que o Ryuma e a Junko vão investigar. Eles vão lá para um lugar lá e de repente eles encontram um velho. Eu vou usar o termo velho, né? Sempre, lutando. E ele tá lutando ali contra uns... Como é que chama? São os servos da Kyla. Eles andam com aquelas... Não é touca, é como se fosse uma máscara para não ser identificados, né? Mas nessas seitas secretas é assim. E aí estão disputando com o velho ali, e tem uma hora, tem até uma hora que dá ali uma espécie de uma espada contra eles, enfim. Mas o velho, ele consegue resistir a eles, ele luta ali, enfim. E tem uma hora que o velho pega uma espécie de um cordão, eu vou usar o termo cordão, mas não seria o termo certo cordão. É como se fosse um colar, mas gigante, né? E aí ele consegue desse colar emitir uma energia que vai contra os servos da Kyla e afasta eles. Depois tem uma hora que eles caem. Ele já lutou ali, soqueou, chutou alguns, enfim. Depois ele consegue, com essa energia, expelir alguns ali que caem no rio. E aí tá, acaba por aí. E aí o... Engraçado que o Ryuma já chega perguntando, falando o nome dele. O senhor é o senhor Haru, enfim. Tá, e daí ele fala, olha, a Kyla fez isso, fez aquilo, fez algo contra a família dele, enfim, que é o robô, alguma coisa, mas é coisa assim, sentimental, espiritual, por assim dizer, enfim. E ela quer fazer tal e tal coisa, e aí ela diz aqui no episódio, cometa, ela cita o nome do cometa lá, esse que tá pra cair sobre a Terra, ela diz, esperei 70 anos pra você se aproximar, enfim, caia logo, tá. E aí o Ryuma fala com esse senhor e aí o Ryuma diz assim, então a ideia do Ryuma tem que... Como é que eu vou lutar contra isso? Acabar com isso. E daí tem uma hora que ele pega esse cordão que ele usou contra os servos da Kyla e emite a magia, ela vai aquele poder, a energia contra o Ryuma. E aí o Ryuma leva aquele choque assim. E aí ele diz assim, se você resistir... Se tu se opor, tentar resistir, tu não vai conseguir. Tu tem que, a ideia é tu tem que captar a energia. Enfim. E lá no lugar lá secreto, tá, onde a Kyla se reúne, lá tá com seus súditos lá, os seus servos. E aí agora ela já reuniu as 5 crianças. E ela fala, olha, agora vamos construir o nosso império, enfim, vamos acabar com os homens tolos e vamos ficar só com os nossos... Os únicos que vão sobreviver como se fosse a raça escolhida, os meus escolhidos, enfim. E tá. Ela tem ali, tá numa reunião deles, entendeu? É uma sociedade secreta. Tá. Aí o Ryuma liga lá no Inspector e ele fala pro comandante Masaki, chefe, na verdade eles estão no Inspector lá e ele diz, olha, eu quero saber de alguma coisa que possa emitir ondas, no caso emitir ondas para esse cometa, a fim de evitar sua queda sobre a Terra. E aí tem umas ondas lá no Centro Internacional. O Centro Internacional, não sei, é uma coisa lá. Um Centro Internacional, agora me falta concluir de quê. Mas enfim, é um Centro Internacional, que já apareceu num dos episódios que nós comentamos. Naquele episódio da Super Máquina, que daí quando
aí sim o squad entra em ação. É feito, surge um squad. Quando tinha aquela super máquina lá, aquele carro vermelho, enfim, que voava. Inclusive, quando a Kylie e os seus súditos, os seus servos vão entrar na base ali, a cena é praticamente a mesma do carro. Os guardas aparecendo ali, parece a mesma cena do episódio do carro vermelho. Enfim, tá. Aí tem uma máquina lá, não sei se é como é que se diz? Eu vou usar o termo como se fosse uma antena gigante que emitisse um rádio. Então existe uma máquina para isso. Mas nisso, enquanto o Lyuma já está pensando nisso, a Carla e os seus servos já estão invadindo lá o centro lá. E aí, sei lá, para impedir essa máquina, enfim. E aí quando chegam lá no centro lá, a Carla entra ali, parece um caminhão, mas sei lá, entra numa sala, eles estão numa sala, daí já tem toda uma estrutura formada, todo um cenário de ritual. E lá no Inspector, quando o Lyuma disse, chefe, o que é isso? E aí o comandante Masaki diz pra ele assim, olha, o que te impediu isso, o que te hipnotizou tem um grande poder. E eu ainda não sei o que é isso. Mas pode ser uma tática de guerra chinesa, enfim, uma arte chinesa de guerra, enfim, aquela questão da hipnose. Tá. E lá Juko disse assim, ó, e essa mulher, quando o Maddox falou aquilo ali, deu aqueles dados dela e disse assim, ó, essa mulher aí, ela usa a magia do demônio, enfim. Então tem algo espiritual aí. E aí, quando ela entrou lá na base internacional, quando ela entra ali no local, já tem todo o cenário de um ritual ali. E aí nesse ritual dela, ela coloca 5 crianças ao seu redor e faz com que as crianças manifestem uma energia para ela. Ela diz assim, ó, deem o poder de vocês para mim, enfim. E as crianças fazem ali gestos e emitem uma energia para ela. E no que ela emite essa energia, tem uma coisa ali, um objeto, um utensílio que emite uma energia. E aí tem uma hora que o cometa começa a se despedaçar. E aí no que ele se despedaçar, como se fosse assim, ele é gigante, cai cada pedacinho dele, e aí o pedacinho dele começa a explodir, enfim, começa a causar uma instabilidade na cidade. Quando eu digo instabilidade, é aquele caos, como se fosse semelhante a quando o Satangos, no Jaspion, transforma os monstros em gigantes, feras incontroláveis, e começam a destruir a cidade. Aquele cometa começa a destruir a cidade. E aí tem uma hora que o Lyuma tá vindo com o seu carro, tem uma hora que cai um pedaço do cometa ali, explode, mas o super carro do Lyuma ainda tá no branco, ainda não tá transformado no squat. Ele escapa, enfim. Aí tem começa as explosões, enfim, as pessoas correndo desesperadas, tal. E aí o Lyuma consegue chegar no centro, ali tá correndo ali, as crianças no centro. O Lyuma chega na portaria, aí estão os servos da Carla. E aí o Lyuma tem ali, ele sozinho, com a sua arma, contra uns 10 ali, tem um bang-bang com eles, enfim. O Lyuma consegue se sobressair. E depois ele entra lá, aí se apresenta esquadrão, inspector, enfim. E ali já está acontecendo o ritual das crianças emitir a sua energia para Kylie, enfim. Ela recebeu um super poder. E aí tem uma hora que ela emite uma energia e atinge o Lyuma. Tem umas cenas ali que o Lyuma até vira mortal de tanto é o poder dela que o faz cair. E aí no que cai ali, começa um incêndio ali no local que eles estão. E cai ali como é que chama aquilo ali? As estruturas metálicas e caem sobre o Lyuma. O Lyuma tá caído e já caiu o peso sobre ele ali. E o Lyuma tenta dizer, Carla, não, enfim. E aí tá, o Lyuma tá ali pra, teoricamente, tá numa condição de quem vai morrer. Mas aí aparece ali, que é na parede ali do local que eles estão, quebra uma parede, aparece o Reiter, o Biker e a Junko. Aí o Reiter e o Biker lutam com os servos da cara.
Biker usa suas espadas, o Reiter enfrenta ali, enfim. E tem uma hora que o Biker tira aquela estrutura do Ryuma ali, ele tá caído. E aí o Ryuma consegue sair e o Ryuma vai pro Squad, aí sim, ele se transforma em Fire. Aí depois ele chega com o Squad ali no local, e com o Squad ele emite aqueles disparos do Squad que atingem ali uma coisa e faz com que cesse a energia que as crianças estavam transmitindo para ela, cesse ali o ritual, enfim. Aí a Carla fica indignada e ela começa a emitir sua magia, sua energia contra o Squad. E tem uma hora que ela faz o Squad girar, é legal, o Squad fica girando. E aí tá, tem uma hora que depois o Ryuma sai, enfim, e ela atinge o Ryuma com o Fire, na verdade, com a sua magia, e o Ryuma várias vezes vira mortal, enfim, cai, vai pra longe, assim. Tem uma hora que ele tenta chegar ali e tem as explosões, os ataques dela, enfim. E aí ele tenta acalmar, Carla, pare, enfim. E ela ataca. E aí tem uma hora que, de tanto ele sofreu os ataques, de tanto ele ser arremessado, que o Ryuma lembra do que o velho falou pra ele. O velho aquele que o Haru, que parece, se tu olhar a semelhança dele ali, é o velho que enfrentou os servos da Carla e emitiu aquela energia pro Ryuma. Ele parece o Edin, muito semelhante ao Edin do Jasper. Ali. E aí tá, tem uma hora que ele lembrou que o velho falou pra ele assim, se tu te opor, tu não vai conseguir, tu tem que captar a essência. E aí quando ela atacava o Ryuma, começou a atacar o Ryuma, aí emitia sua magia contra o Ryuma desfalece as suas mãos, assim. E aí é um negócio tipo, claro, isso aqui é uma fantasia, é uma ficção, mas é tipo um negócio de meditação, e o Ryuma começa ali a captar essa essência, e aí os ataques da Carla já não atingem mais o Ryuma, não conseguem mais, digamos assim, repelir o Ryuma. Mas eles atravessam o Ryuma, como se não atingisse. E ela continua e tenta, mas tem uma hora que o Ryuma está escapando dos ataques dela, ele está absorvendo a essência ali, como dizem, mas tem uma hora que se quebra esse campo entre os dois, e aí os dois caem. Depois levanta, o Ryuma tenta amenizar, enfim. A Carla novamente volta a atacar, tem uma hora que ela acerta, enfim. Mas depois o Ryuma começa a captar a essência. E ele diz assim, Carla, você não vai conseguir me vencer, enfim. Eu tô captando energia, enfim. Ele tá seguindo o conselho que o velho que lutou lá deu pra ele, enfim. E aí tem uma hora que ela é atingida ali, enfim. E aí cai, e aí ela tem 100 anos, lembra? Mas aí ela aparenta ser mais jovial. Aí o Ryuma diz, Carla, não aguenta, Miyuki, enfim. E aí aquela aparência dela começa a mudar, e ela começa a ter um visual aí sim, de uma pessoa de 100 anos de idade, enfim. Fraca, e aí ela vai ela se agarra até o Fire como se fosse abraçar aqui o seu pescoço, como quem diz assim, pedindo socorro. E o Fire diz assim, essa é você, o seu corpo natural voltou, as suas forças estão indo, enfim, tem 100 anos. E aí tem uma hora ali que ocorre uma explosão, aí tem todo aquele cenário, caem as estruturas, enfim, começa ali, e no que dá a explosão, daí a Carla ela fica para um canto, e daí dá a explosão, todo mundo tá ali fora olhando, Fire, chefinho, enfim, e daí deu a explosão, o Fire sai, incrivelmente ele sai, pula, dá um salto ali e consegue escapar da explosão. Claro, ele tentou salvar a vida da Carla aqui, mas o negócio foi tão
tão instantâneo ali que a Carla veio a morrer, a líder dessa seita ali. Bom, daí automaticamente vai, se acabou, se ela é a líder, vai acabar a seita também. Enfim. Aí depois não mostra o que houve com os servos dela, mas provavelmente devem ter morrido ali, enfim. Mas aí tá, o Fire acabou, daí o Fire cai ali no chão, aí depois seu capacete se abre, enfim, o Lyume está bem. Aí, enfim, as crianças salvas, enfim, esse plano da cara que seria uma adaptação, o Magaren no Jaspion quer criar um império dos monstros, e aqui ela queria criar um novo império com os seus selecionados, enfim. Mas o Inspector resolve mais esse problema e assim as crianças são salvas.